para ele fazer a oração inicial da nossa reunião. Pedro, contigo. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares, ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Obrigado, Pedro. Obrigado, Estela, pela oração. Deixa eu dar uma olhadinha novamente aqui no YouTube. Tá chegando a galera, tá chegando bastante gente já. Deixa eu ver os últimos que eu vi aqui. O Tiago Ávila, que tinha dado boa noite. A Priscila já está mexendo. Cadê os amigos do Peixe, né? Do Peixe Peixe. O Gilson Porto dando boa noite. O Júnior, a Aires Júnior dando boa noite também, amigos. O Gilson Porto da Estância Pedro Brau Sobrinho. Um abração, Gilson. O Marcelo Galvão dando boa noite, o Peixe Peixe na área, colocaram ali, e a Priscila dando sejam bem-vindos. Pessoal, não esqueça que a gente tem a melhor hashtag, tá? Quando vocês virem alguma coisa que vocês gostariam de destacar nessa reunião, alguém que cometeu alguma gafe, algum deslize, só colocar a hashtag e a gente vai ter a melhor hashtag. Também a melhor frase, tá? Não esquece que nós escolhemos sempre a melhor frase, a frase que surge na inspiração das dicas dos professores. Bom, como nós temos 2 representantes hoje, eu não sei por onde começar, mas vamos começar pela ordem alfabética, que é o Diogo. Diogo, boa noite. Como é que está, Diogo? Tudo tranquilo? Boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer, né, estar aqui conversando no Fala Aí Professor, com o meu primeiro professor, por muitos anos, né? A gente teve essa relação professor-aluno, e é uma honra, né, estar aqui, né? E vamos tentar conversar um pouco, trocar uma ideia, né, sobre algumas dicas. Na verdade, muitas dicas eu fui pegando ao longo dos vídeos dos outros instrutores, né? Até porque essa é uma das filosofias, né? E a gente aprender com as pessoas que são melhores que nós, uma das filosofias que inclusive aprendi contigo. Então é isso, eu sou o Diogo, sou natural de Dom Pedrito. Meu CTG de origem é o Alma Gaúcha, de Dom Pedrito. As minhas únicas entidades, né, foi o Alma Gaúcha, o CTG Rafael Pinto Bandeira, que eu também tive o vínculo por muito tempo, e por 2 anos fui dançarino da União Gaúcha. E essas foram as 3 entidades que eu passei na minha trajetória como dançarino e instrutor. Além disso, né, eu fui 3 anos avaliador do Enarte. Então também passei por esse lado aí. Que bom que tu aceitou o convite, Diogo, para a gente conversar. Sei que tu tem muitas ocupações e é legal a gente falar sobre esse campeonato de 2017, né? E ouvir essas dicas e essa trajetória. Toninho Branco, lá de Rio Grande, que é do Rafael Pinto Bandeira, do Peixe, que a gente carinhosamente tem esse apelido, né? Do Peixe Peixe. Toninho, suas considerações. Boa noite e obrigado por estar com a gente. Olá, Tony, tudo bem? Pessoal, tudo bem? A minha história no tradicionalismo é muito menor que a do Diogo. E muita coisa do que eu tenho do tradicionalismo eu aprendi com ele graças a ti, Tony. O meu nome é Antônio Branco, eu, na verdade, me envolvo com o tradicionalismo desde 2000, inicialmente no CTG Mate Amargo, depois no CTG Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira, e essa, digamos assim, mudança de trajetória, ela se deu graças a um curso que tu e o Diogo ministraram lá em Caxias, se eu não me engano, na Casa do Gaúcho, em 2010, que lá tu apresentou um rapaz que era coreógrafo,
lembra? E eu peguei o telefone dele na hora e, a partir dali, nós pudemos criar toda uma história que devagarinho nós vamos comentando. Muito obrigado, professor, pelo convite. Fico realmente envaidecido para o nosso CTG, para a nossa região, para a nossa cidade. É muito importante esse convite para que a gente possa ocupar um espaço, mostrar um pouco da nossa trajetória, da nossa história e um pouco das nossas filosofias de trabalho. Eu que agradeço vocês terem aceito o convite, né, Toninho? Eu sei que sou um pouco responsável por essa dupla dinâmica aí, tá? E por esse trabalho. Eu sei que eu ajudei lá no início, mas os méritos são todos de vocês, né? Que conseguiram fazer uma entidade crescer da forma que o CTG de vocês acabou crescendo. Nós vamos acabar chamando de peixe, né? Mas é o CTG Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira da cidade de Rio Grande, tá? Por isso, vamos começar do começo. Como é que vocês começaram esse trabalho? Toninho, não sei como é que você quer começar contando a história, como é que funcionou, como é que surgiu o grupo de danças, e aí vocês vão dividindo e a gente está na escuta de vocês aqui, até para que daqui um pouco mais a gente comece a perguntar para vocês as nossas dúvidas. Talvez realmente fosse necessário que eu fizesse essa introdução, né, Diogo? Sim. Bem, professor, pode parecer ser um pouco pedante, eu lhe peço que o senhor, no momento necessário, o senhor corte, porque eu gosto muito de falar. Falar não é um problema para mim, daqui a pouco eu vou me estender, mas eu vou tentar ser o mais sintético possível. A minha entrada no tradicionalismo, ela se deu em função do gosto da minha esposa. O Diogo, que frequenta a minha casa, que conhece aqui a minha família, sabe que aqui quem manda é a Zelionara, depois a Thaís, depois o Ricardo, depois os cachorros e os gatos, e por último sou eu, não é? Então, a Zelionara, minha esposa, me convidando e me incentivando a participar do tradicionalismo, eu acabei me envolvendo. E lá no início, nós éramos, na verdade, um piquete do CTG Mate Amargo, um piquete formado por um grupo de famílias. Eram 6 enfermeiras, colegas de serviço, que combinaram almoços e jantas com os maridos, e isso foi evoluindo para um desfile tradicionalista, daqui a pouco para uma janta, para um almoço, para um churrasco, e daqui a pouco nós estávamos com 100, 120 pessoas nas nossas festas íntimas, não é? Eu não sabia nada de pilcha, de nada do tradicionalismo, fui lendo, aprendendo, conversando com pessoas. Eu imagino que ali por 2004, 2005, nós recebemos um grupo de um outro piquete aqui de Rio Grande, que se juntou a nós trazendo uma invernada mirim. E ali o meu gosto começou. Eu não entendia direito como é que funcionava, mas fui conversando, sentando, pesquisando, lendo, vendo vídeos, não é? E isso foi evoluindo, 2006, 2007, crianças de 6, 7 anos, 8 anos, que daqui a pouco foram ficando um pouquinho mais velhos e queriam participar de algum evento, porque eles conversavam, trocavam ideias. Em 2007, 2008, nós começamos a participar de alguns concursos de dança aqui na região e, obviamente, sem o menor conhecimento, acabamos sendo sempre ponta de baixo, né? Mas sempre buscando informação, tentando entender o porquê. Em 2010, nós fomos no nosso primeiro Juvenarte por incentivo do Leonardo, que era o violonista aqui, o Lampião. E nós fomos para o Juvenarte e, obviamente, chegamos lá e nos deparamos com CTGs gigantes, com uma estrutura que nós não conhecíamos, não é? Passado o Juvenarte, eu senti a necessidade de refazer o curso de instrutor, que eu havia feito em 2006, também ministrado por ti, lá no Gildo de Freitas. Em 2010, fui na Casa do Gaúcho, lá um dos palestrantes foi o Diogo, e, enfim, nós conversamos, eu peguei o telefone dele e expus para o Diogo a nossa expectativa, nossa proposta de trabalho para o futuro. E o Diogo, em 2011, veio trabalhar conosco, num primeiro momento como coreógrafo, trazendo 2 dançarinos ali de Dom Pedrito, a Elô e a Cíntia. Isso, né, Diogo? E daí para frente nós fomos trabalhando nesta linha, Tony, de busca de aprendizado. Porque neste momento
eu não conhecia absolutamente nada. Eu conhecia o Diogo. E o Diogo conhecia muito e foi me ensinando. Foi me ensinando de dança, foi me ensinando de estrutura de concurso, mas eu fui ensinando para o Diogo de vida, fui ensinando para o Diogo de planejamento, enfim. E a partir de 2011, nós fomos buscando um processo de crescimento sempre voltado às pessoas, sempre voltado a buscar um espaço. E eu vou dizer uma frase agora, que depois provavelmente a gente vai concluir também com esta linha de pensamento, e que para nós sempre foi muito importante, professor. O senhor como professor, quase todos vocês como professores, a despeito de algumas pessoas concordarem ou não concordarem com as linhas tomadas, não é? Mas nós sempre procuramos trabalhar com os meninos e meninas para formar o cidadão, para formar o homem e a mulher do futuro, para formar um aluno que daqui a pouco vai ser um colega seu, professor, um educador físico, um colega do Diogo, um administrador, um colega de qualquer um que tenha um curso superior, mas acima de tudo, independente de tudo, uma pessoa com valores, com princípio, com ética, com respeito, não é? E a chegada do Diogo e de uma série de pessoas que foram acontecendo ao longo dos anos nos proporcionaram evoluir desta forma. Depois de 2011, ali quando o Diogo veio trabalhar conosco, professor, em 2012, o senhor talvez não lembre disso, mas em 2012, se eu não me engano, 2012, o senhor era chefe da equipe do Enarte, correto? Era isso? Lá perto do palco de declamação, de solista vocal, eu passei pelo senhor muito triste porque eu não tinha conseguido levar a gurizada ao Enarte, e o senhor me disse assim, foi 2011, de 2011 para 2012, e o senhor me disse assim, precisamos planejar, venha me visitar. E eu fui a Dom Pedrito, na sua casa, pegar algumas sugestões suas, sugestões temáticas, sugestões de pilcha, sugestões de coreógrafo, sugestão geral. Porque isso, professor, é um dos pilares que a gente sempre procurou, aprender com os outros. Porque se a gente quer ensinar, a gente precisava aprender. E não é o fato só de termos mais idade que nos tornava ou nos tornaria donos do saber, né? Nós precisávamos buscar pessoas que tinham essa condição, que pudessem nos ensinar a transmitir. E foi isso que a gente fez. Então, professor, esse nosso caminho inicial foi isso. A partir de 2012, nós mudamos de CTG, saímos do CTG Mate Amargo por uma decisão do patrão da época. O patrão entendia que o CTG não deveria ter um departamento artístico, não é? E nos pediu que nós nos afastássemos, e nós fomos convidados pelo CTG Brigadeiro Rafael Pinto Bandeira para então ingressar na instituição e passar a representar a Vila da Quinta, ainda cidade de Rio Grande, e ainda, obviamente, sexta região tradicionalista. Não sei, professor, de repente eu posso ter me perdido atropelando as coisas. Não, tá ótimo, tá ótimo. 2011 eu era diretor artístico, naquela época existia o diretor artístico ainda, Movimento Tradicionalista Gaúcho. E 2012 eu já não estava mais nas equipes de avaliação. Como se encontraram, Diogo, agora perguntando para o Diogo e Toninho, como é que começou essa parceria, como é que começou o trabalho entre vocês dois, qual foi o primeiro planejamento? O Toninho contou, né, que o contato foi num curso, né, que numa tentativa de coreógrafo, né. Não foi uma missão de muito sucesso, até porque eu não sou coreógrafo, né, não me considero um bom coreógrafo, apesar de ter feito algumas coreografias, mas foi só uma tentativa. Hoje eu prefiro deixar que pessoas que são muito boas nisso façam isso. E isso aconteceu em 2011, em 2010, né? E a partir de 2011 a gente começou a trabalhar junto. Primeiro com o grupo juvenil, né? E esse grupo tinha um objetivo de ir para o Juvenarte, para o domingo do Juvenarte. Isso não aconteceu em 2011, onde só eu havia trabalhado com o grupo, né? De fora. Em 2012, a gente já começou a contar com a ajuda da Andréia Tonin, que esse também é um dos pilares das dicas, assim, né? Que é sempre contar com pessoas que são melhores que nós e ter humildade para olhar para aquilo que aquelas pessoas fazem
e conseguir absorver para que a gente continue reproduzindo aquilo depois que aquela pessoa sair dali, né? Afinal de contas, era uma dançarina da União Gaúcha, com muitos domingos, com títulos pelo Honda, pela União Gaúcha. A gente tinha muito que aprender com ela. E uma visão de dançarino, né? Alguém que estava dentro do palco. Em 2013, a gente foi para o Juvenarte, aí a Andrea trabalhou mais junto desde o início do ano, e aí foi nosso primeiro domingo, né, Toninho? Do Juvenarte, 2013. Sim. Né? Até aí, o grupo começou a ir para a Força B, mas não tinha passado para o domingo ainda. Em 2014, daí eu não trabalhei com o grupo adulto, né? Eu trabalhei só com o grupo juvenil, e em 2015 retomamos. Aí, em 2015, 16 e 16, o grupo foi campeão da Interregional, né? Tipo, passou de não passar para o Enarte a ganhar a Interregional. Foi mais ou menos assim, né, professor? Isso. É. E depois disso, só que nesses 2 anos, no primeiro ano, o grupo passou para a final, não passou para o domingo. No segundo ano, o grupo passou para a final e chegou no domingo. Nosso objetivo era chegar no domingo. Era o próximo degrau, né, dessa escala. E aí a gente acabou ficando muito bem classificado, né? Ficou em 6º lugar. Até foi 6º por um acidente no Chico. É um erro, né, gente? O vestido enganchou no peão e a prenda e o peão não fizeram giro. Isso nos derrubou de 4º para 6º, né? Senão o grupo teria até subido 2 degraus, né? Que era chegar no domingo e chegar entre os 5. E depois disso veio, então, 2017, né? Que aí, então, o nosso objetivo é entrar entre os 5. Que foi quando a gente conseguiu entrar entre esses 5, só que já como campeão, né? da Força B. Essa construção, assim, ela não foi, sem dúvida, um mar de rosas, né? E todos os instrutores que passaram ali, que contaram um pouco dos perrengues que a gente passa, assim, né? Até chegar aí. Mas eu considero que a trajetória do Rafael Pinto Bandeira até chegar no campeonato foi rápida, né? Porque uma construção do grupo adulto de chegar numa final, chega num domingo quase entre os 5 e já consegue ganhar, foi rápido, entendeu? Quer dizer que a gente depositou uma grande energia nesses degraus que a gente foi construindo, assim. E um resumo da história seria isso, né, da parte do que aconteceu. O que foi importantíssimo. Não foi só o Diogo, Toninho, e depois entrou a Andrea Toninho, que é uma das grandes responsáveis por vários resultados do grupo. Tem mais gente, sabe? Tem a Tainá Porto, que quando a Andrea não pôde mais atender, a Tainá veio e se dedicou muito ao grupo. Tem o Henrique Vargas, que também, até no ano em que eu saí, ele seguiu trabalhando com o grupo. Tem também a contribuição da Grace Maia, do Pedro, do Samuel. Então, todas essas pessoas foram lá. E, claro, a tua contribuição também, né, Tony? Tanto no planejamento lá inicial, quanto em ir ver o grupo, né? E ir dar o pitaco. Por mais que fosse uma realidade bem diferente, né, do que a gente estava acostumado a trabalhar, acabou que a gente aprendeu muito. Eu lembro quando eu cheguei lá, que eu me assustava muito que o Toninho dizia, gurias, aqui, vamos montar assim, tal. E aí eles dançavam. E aquilo para mim era assustador, porque eu pensava, não, mas isso deveria estar programado, assim, desde, claro, isso numa questão de uma apresentação rápida, ele conseguia nortear os guris em 5 minutos. E eles conseguiam fazer. Isso, para mim, era uma realidade muito distante, porque a gente se programava muito, e para dizer que uma pessoa ia mudar, a gente fazia todo um estudo. E o grupo não, e esse grupo reagia a isso muito rápido. Eles eram treinados para isso, sabe? A reagir muito rápido aos comandos. Então, eu acho que, tipo, uma das principais, né, coisas que a gente até conversou antes e anotou sobre dicas, foi essa humildade. Eu acho que essa é a dica 1, assim. É a humildade das pessoas que vieram, que são melhores que nós, e isso é uma frase sempre super repetida, que são melhores que nós, vieram contribuir com o trabalho e a gente efetivamente usou o que eles nos ensinaram. Outra questão, assim, em relação à humildade, era olhar para os trabalhos melhores que os nossos com admiração. E não com aquela questão de, tipo assim, mas não, a gente é melhor que eles nisso. Não, mas os avaliadores estão loucos. Não, sabe? Não. Por que eles são melhores? O que eles fazem de melhor? E a gente se espelhava não com o objetivo de vamos ser melhores que eles, mas com o objetivo de o que a gente vai aprender com eles.
né? E eu acho que a terceira questão em relação a essa dica da humildade é uma coisa bem da administração, assim, que é tipo, a gente tem que ouvir na administração quem está no chão de fábrica, né? Quem está lá vivenciando aquilo. Aquelas pessoas vão ter as melhores dicas, né? Algumas choros, alguma coisa que vai ser quero e não necessidade, né? Mas isso é uma coisa que, tipo, ouvir os dançarinos, entendeu? Enquanto seres humanos, tipo assim, às vezes uma coisa não tá fechando porque a gente tá ali batendo pino olhando de fora e de dentro é outra visão, é outra questão. Então, essas três coisas em relação a essa primeira dica, né, de olhar com um olhar diferente, né, sem uma questão sempre visceral de emoção, é uma das coisas mais importantes, eu acho, da construção do campeonato. Quer falar, Tony? Eu queria complementar uma coisa, se tu não te importa. Tony, pessoal, na verdade, tudo que o Diogo falou é a mais pura realidade, mas à medida que a gente vai escutando o outro falar, a gente vai lembrando de algumas coisas, não é? E esta questão que o Diogo fala da humildade de pessoas melhores do que nós, eu não lembro direito se em 2010 ou 2011, a Petrobras, aqui em Rio Grande, a Transpetro, alugou o CTG Mate Amargo para fazer a Semana Farroupilha deles. E, obviamente, muito dinheiro regado, né? E a Petrobras contratou a União Gaúcha para vir dançar. Na época que eles tinham aquela coreografia das bolhadeiras, era uma coisa impressionante, né? E nós, claro, nós éramos ainda do CTG Mate Amargo e estávamos lá, estávamos presentes, sentados assim a 1 metro dos dançarinos. E lá eu vi pela primeira vez a Tirana do Lenço ser dançada pela Andréia a 1 metro de mim. E eu ficava pensando, como é que pode essa loirinha tão bonitinha fazer tantas caras ao mesmo tempo? Não, eu preciso que isso venha para as minhas meninas. A gente precisa trazer isso como um acréscimo para as dançarinas. E assim eu fiz. Eu conversei com ela depois num rodeio artístico aí no Sentinela da Saudade, aí em Pelotas, né? E fiz o convite e ela prontamente veio trabalhar conosco, mesmo sabendo assim de toda a, digamos assim, a carência do trabalho, não é? De toda a necessidade que nós precisávamos, inclusive, aprender a pegar saia. E ela fez com maestria. A Andréia transformou as meninas ali de 2011 até 2000, enfim, até o fim da participação dela, 2014, 2015, transformou as meninas em meninas leves, delicadas, exuberantes, tal qual a Andréia, não é? E isso entra bem dentro daquela questão que o Diogo comentou, da gente aprender com as pessoas melhores do que nós. E outro exemplo, Diogo, de nós aprendermos com os CTGs melhores do que nós, tu deve lembrar disso. Professor, não foi uma nem duas vezes que eu peguei os meninos, coloquei dentro de van, obviamente com autorização prévia, né? E nós fomos a Pelotas, sentamos ao lado do tablado para acompanhar um ensaio da União Gaúcha, do primeiro ao último minuto. Na época, o instrutor era o Ronaldo, e ele, obviamente, autorizou, não é? E no final até permitiu que fosse feita uma integração, e aí os meninos e meninas dançando com aqueles dançarinos maravilhosos, né? Para eles era o auge. E isso fez com que nós fôssemos aprendendo, perdendo vergonha, buscando um crescimento. Ali, quando o Diogo falou do primeiro domingo de 2013, o senhor deve lembrar disso, professor. O senhor até fez um comentário já em 2014 com o Diogo, que em 2013 nós comemoramos enlouquecidamente, quase caímos da arquibancada. Em 2014 nós também passamos para o domingo do Juvenarte, e aí a comemoração já foi assim... nós sabíamos que íamos passar, comemoramos, foi legal, mas o senhor comentou com o Diogo, viu só a diferença da comemoração da primeira vez? Mas isso para nós foi maravilhoso. Esta primeira vez do Juvenarte, logo em seguidinha, a primeira interregional deste grupo, em São Jerônimo, onde nós fomos para participar e para ver o Alma Gaúcha maravilhoso dançando. E, para nossa surpresa, nós fomos vice-campeões e, lembra, Diogo, o Alma acho que foi o 8º, se eu não me engano,
E nós até hoje não conseguimos, sétimo, e nós até hoje não conseguimos entender isso, mas para nós era uma maravilha. E ali, neste ano de 2013, pessoal, Tony, nós dentro dos nossos planejamentos, nós entendemos que tivemos um pulo do gato. Ali, nós buscamos criar uma imagem nova, criar uma identidade para o grupo. Ali, em 2013, bem na mudança de CTG, e aí eu faço um parênteses, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que trabalham comigo aqui no CTG, obviamente com a autorização do patrão, elas acabam se tornando meus amigos pessoais. Elas frequentam a minha casa. O Diogo, e ele não vem mais por motivos profissionais e pessoais, né? Mas vai voltar no verão, tem certeza disso. O senhor está convidado já, professor, para vir aqui na virada do ano, não é? Lá em 2013, verão, um calor do diabo, e eu e o Diogo... Está convidado também, não, Pedro? É só chegar. A gente busca um peixe lá para fazer um assado. Eu não estou conseguindo enxergar todos, mas eu vi suas mãos, na verdade. Ali em 2013, Tony, nós sentamos aqui na minha sala, tomando chimarrão, ao invés de estarmos na praia, eu, Diogo e a Deia, conversando. O que nós vamos fazer? O que a gente precisa? Pô, cara, cassino, beira de praia, peixe, pescaria. Vamos criar uma identidade de os pescadores. Que isso vai depois ali na tua próxima dica, né, Diogo? Mas eu já vou entrando nela e tu complementa, por favor. Que nós precisávamos buscar essa identidade. E nós pedimos para o Samuel, né, professor, que fez a letra do Peixe Peixe? Pedimos para o Samuel que escrevesse uma música e ele foi, assim, categórico. Ele pegou exatamente o que nós queríamos e buscou exatamente a mensagem que acabou se transformando no apelido do grupo, o Peixe Peixe. A música Sonho Pescador, não é que foi para o Juvenality, mas que depois se transformou, que o senhor brincou na sua primeira palavra, na sua primeira frase ali, né? Se transformou no Peixe Peixe. E ali nós mudamos tudo. Nós mudamos a nomenclatura do grupo, a forma de rezar, o tipo de pilcha, o musical, nós mudamos tudo. Ali nós iniciamos uma nova história com, de novo, o acréscimo dessas pessoas que nos trouxeram coisas boas que a gente conseguiu filtrar. Claro, obviamente, existem coisas que a gente precisa deixar de lado, por melhores que sejam, pela característica da cidade, do grupo, dos dançarinos. Mas eu acho que tu queres complementar alguma coisa da identidade, Diogo? A dica 1 já encerramos, né? Eu acho que a única coisa da dica 1 seria tipo, que essas pessoas que passaram por lá, elas foram lembradas até o último momento, né? Pessoal, lembra aquilo que a Deia falava? Pessoal, lembra aquilo que a Tainá falava? Pessoal, lembra aquilo que o Henrique, sabe? Essas pessoas foram sendo lembradas até o último momento, assim, com as coisas que elas vieram a somar no grupo. E essa dica 2, né, que é criar uma identidade, ela tanto foi uma identidade externa, acho que a Deia sempre falava que a gente tinha que ter o boom, né? A gente tinha que ter o boom. O que vai ser o boom? Né? Esse ano aí foi o Peixe Peixe, né? Que criou essa identidade e quem nós somos. E essa identidade, ela é tanto externa, né? De como as pessoas vão nos ver, como as pessoas vão nos conhecer, quanto interna. Porque o que acontece com os dançarinos, assim, quando tu decide fazer parte do CTG Rafael Pinto Bandeira, tem determinadas regrinhas, coisinhas, assim, que um dançarino vai passar para o outro quando ele vai ensinar a dançar, alguma coisa, né? Porque não tem como um instrutor ensinar todas as coisas desde o começo. Eles já vão ter aquelas características internas. Ó, aqui a nossa flexão é um pouco mais largada e a gente nunca estima tipo o joelho. Aqui no Rafael Pinto Bandeira é assim. Então, tipo, internamente, até dentro da técnica, eles vão se transmitir as mensagens já dentro da identidade do CTG. E essa identidade interna, né? Que eles vão passando de um para o outro. Vamos passar para a terceira, professora? Tu tem mais alguma coisa para falar sobre essa? Eu acho que a gente pode passar para a terceira. Se eu lembrar alguma coisa a mais, eu vou buscando aqui. Eu acho que a terceira dica é a gente conhecer as pessoas e se conhecer.
né? A gente fez umas leituras comuns, até eu e o Toninho, que é um livro que as pessoas atribuem muito à administração, mas ele não é, tá? Já quero avisar que esse preconceito contra esse livro não é verdadeiro, que é o livro O Monge e o Executivo, e depois o livro De Volta ao Mosteiro, que até foi o que eu presenteei o Toninho, acho, né? Que foi o De Volta ao Mosteiro. Sim. Esses dois livros, eles ensinam muito sobre a convivência de uma equipe com diferentes visões, com diferentes pensamentos, entendeu? E ele consegue transmitir informações, tanto se tu for uma pessoa mais emoção, porque ele vai falar de amor, vai falar de sentimentos, vai ter até um viés religioso, se as pessoas tiverem um viés religioso, e também ele vai trazer informações de liderança, né? E o que aconteceu com essa equipe do Rafael Pinto Bandeira? Tanto a equipe dos instrutores quanto a equipe dos dançarinos, todas as equipes juntas, elas passaram pela fase em que a gente se conheceu, né? A gente se apresenta. Depois a fase do fingimento, todo mundo é legal, todo mundo vende sua melhor versão, todo mundo é super legal, super dançarino, super equilibrado. E depois a gente passa pela fase do atrito. E eu acho que depois da fase do atrito é que a gente define se a gente vai ter uma equipe, né? Ou se a gente vai acabar como muito CTG e acaba se desfazendo, se desconstruindo, né? Vários grupos acabaram depois da fase do atrito. E eu acho que aí entra o papel fundamental do instrutor na condução dessa fase pós-atrito, tá? Então eu acho que a terceira dica, ela nesse sentido, assim, a gente precisa se conhecer, né? Se conhecer e estar disposto, assim, ó, a se desconstruir, reconstruir de novo, tirar algumas... Eu acho que, assim, às vezes eu falo quando a gente está falando com a família da gente é mais cruel, né? Às vezes eu falo para minha família, quando alguém me diz assim, eu sou assim, pronto. Eu digo, bom, então morreu, né? Se você é assim, pronto, não tem nada mais se fazer aqui, né? Porque a gente está aqui para se desconstruir, reconstruir e continuar. Então, acho que essa é a terceira dica, a gente se conhecer e conhecer a equipe. Professor. Perfeito, professor. Na verdade, Tony, eu não sei se o pessoal precisa fazer alguma pergunta, alguma coisa, se a gente segue falando. Mas o senhor sabe que a gente vai ficando, né, Dom Pedro? A gente vai ficando um pouquinho mais veterano, branqueando o cerro, né? E a gente vai esquecendo algumas coisas e lembrando depois e buscando informação, não é? Então, eu vi que desligou, bati sem querer com a mão aqui. Eu vou fazer uma frase, fazer um comentário, Tony, que se a Andrea estivesse ouvindo, certamente ela diria assim, não te vangloria. Mas eu acho que faz parte também desse processo todo de formação do grupo até a chegada do título de 2017, o processo de crescimento pessoal meu dentro do tradicionalismo, dentro das danças, dentro das manifestações artísticas. Porque, como ele disse, eu não conhecia nada. Eu só lia, via vídeo, ficava sentado em todos os rodeios que eu ia para poder ver os grupos dançando, para poder aprender, não é? E muitas destas vezes que o Diogo chegava aqui, às vezes uma vez por mês, às vezes lá no início, né? De 2 em 2 meses, porque depois, 2016, 2017, precisou ser quase todos os dias, principalmente com ele morando em Pelotas, né? Mas às vezes eles chegavam aqui, ele e a Andrea, e me diziam assim, mas quem é aquele ali? Ou quem é aquela ali? Aquele ali eu não conheço. E era um menino ou uma menina que havia entrado há 1 mês, há 45 dias, e que nunca havia dançado, e que eu largava para eles dançando 4 ou 5 danças em 1 mês. Porque nós ensinávamos a nossa característica de flexão, que vai dentro daquela questão da identidade interna. O nosso grupo tem uma característica de flexão mais largada, uma flexão mais para baixo, mais joelho, não é? E eles diziam assim, mas como é que tu consegue fazer isso? Digo, bom, talvez a minha função seja convidar os meninos e meninas, né, persuadi-los a dançar, a participar e ensinar o beabá. Da minha maneira, contando, vários deles vinham aqui em casa e eu ensinava contando, olha, vamos para cá, 4 para cá, 4 para lá, 8 para lá, 8 para colar, não é? E os meninos chegavam dançando,
para que o Diogo e a Andréia pudessem lapidar esses meninos e meninas, da gestual, da facial, botar detalhe na dança deles, que justamente favorecia e caracterizava e trazia uma coisa positiva para a nossa equipe de trabalho, não é? E isso é uma coisa que realmente me orgulha muito, porque ao longo dos anos nós pudemos formar quantos, Diogo? Mais de 50 dançarinos que nunca haviam dançado em lugar nenhum, não é? E que acabaram entendendo toda essa questão de compromisso, de responsabilidade, né? De seriedade, de muito trabalho, para que nós pudéssemos chegar até lá, o ano de 2017, e ali, então, ter as bênçãos todas divinas, não é? Acho que é isso, né, professor? Isso aí. Essa é outra questão que era chocante para mim da minha realidade, né? Eu chegava ali e conhecia quem é aquele lá. E aí a pessoa tava dançando não sei quantas danças, não sabia nem o nome. E porque era muito rápido esse progresso, né? Essa dedicação do Toninho em acolher, né? Porque isso não é comum nos CTGs, né? Geralmente essas pessoas que entram sem saber, elas têm que se virar, né? Elas têm que aprender com os outros. E às vezes os outros não estão tão dedicados assim a ensinar. Então ter uma gestão disso, até para o Rafael Pinto Bandeira ser um grupo que só tinha uma categoria, né? Ou era juvenil, no máximo juvenil e adulto, mas muitos dos dançarinos acabavam sendo os mesmos. Então era necessário isso. Era necessário uma gestão dessa formação de novos dançarinos, né? E eu e a Déia, a gente realmente ficava muito surpreso como o Toninho conseguia fazer isso muito rápido, né? Até porque talvez a gente já era dançarino há bastante tempo, estava mais acostumado com esse lado mais que não ensinava mais tanto, né? O que é péssimo da nossa parte, né? Mas a gente vai aprendendo. Podemos passar para a próxima? Podemos, Acho que é a podemos. número 4. A número Podemos. 4, eu acho que assim, ó, foi uma percepção e, tipo assim, todas essas coisas que eu tô falando, todas essas pessoas participaram da construção disso, tá? E o que ó, a Déia tá entrando aí, e o que seria, no caso, a dica número 4? Seria a gente sair um pouco da discussão visceral, né? E trabalhar mais na área da razão, né? Eu vou parafrasear a Gabriela Prioli aqui, que é menos emoção e mais razão, né? Então, sair dessa coisa de vitimização, essa discussão sempre num sentimento de culpa e sabe? E começar a falar, não, racionalmente olhando para essa situação, né? O que a gente pode tirar dela? Então, sair dessa coisa sempre visceral, da emoção, que às vezes é um pouco normal a gente ter isso na arte. E tu parar e olhar por fora, né? Seria talvez a nossa quarta dica. Luiz, eu vou, por uma questão de... a Andréia entrou, vou ter que interromper vocês para dar uma boa noite para a Andréia. Obrigado, Déia, por ter entrado, tá? Já aproveitar enquanto a Déia vai abrir o microfone dela para dar uma boa noite, avisar a galera que está no YouTube ali, ó, que nós temos a melhor hashtag. Então, ó, coloca a melhor hashtag, tudo que for novidade, por exemplo, agora, hashtag Déia, porque ela acabou de entrar, já vai colocando aí. Não esquece de curtir o vídeo, tem mais gente assistindo do que curtindo. Aí o YouTube distribui para mais gente. Quem for peixe, já coloca aí hashtag peixe, que é para a gente saber quem são os que são do Rafael Pinto Bandeira. E, Déia, muito obrigado por ter entrado. Pedro Arci, não esquece que nós tivemos uma professora entrando pela primeira vez, né, Pedro? Durante a reunião, Pedro, olha só. Déia, como é que tu tá? Tudo bem? Obrigado por estar com a gente. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Então, na verdade, eu caí de gaiata aqui. Na verdade, o Diogo me mandou um link, eu já achei o papo interessante. Eu disse, não, pera, deixa eu dar oi. Estão falando das minhas crianças, eu entro, só um pouquinho. Que eu não fui campeã da Força B, né? Foi o ano que eu não trabalhei com o peixe, mas eu me considero campeã junto, porque eu estive na raiz da criação, inclusive do peixe, dessa nomenclatura, dessa base. E eu morro de orgulho, na verdade, desse trabalho, morro de orgulho do Diogo, do Toninho e das crianças, as crianças, né, os campeões da Força B, as minhas eternas crianças. É um prazer vê-los, na verdade. Estou tão afastada desse mundo tradicionalista, mas esse ano que eu ia poder passear no Enarte, que eu não tenho mais que estudar para concurso,
cortar meus naipes, né? Então, só assim mesmo. Um prazer vê-los, meninos. Obrigado por estar com a gente, Deia. Quem tiver no YouTube é só fazer perguntas, se quiser fazer alguma pergunta, que a Priscila vai trazer para a sala. Eu tinha interrompido o Toninho só para cumprimentar a Deia. Toninho, volta contigo aí e com as dicas de vocês aí. Na verdade, eu vou aproveitar para dizer para a Deia que ela venha aqui para casa passar um fim de semana, alguma coisa no verão, né? E Deia, talvez não tenha sido campeã do Enart por estar no dia a dia, mas tu estavas conosco, estavas no nosso coração. E a Thaís, à medida que a Thaís soube as notas, a primeira pessoa que ela chamou no WhatsApp ali foi tu. Ela te chamou e te mandou as notas, porque ela precisava dividir com alguém, e a gente não estava dividindo com mais ninguém. Sabia o Diogo, sabia eu, sabia a Zelionara, né? E a Thaís, que é o meu braço direito, né? Sabia o Ricardo, o Leandro do musical, que foi junto comigo, mas tu foi uma pessoa que a gente fez questão de imediatamente te entregar lembra disso? Falei ainda agora, para a loirinha da Tirana do Lenço, lá no Mate Amargo. Lembra disso? Muito obrigado. Nós não temos como te agradecer, é de coração para sempre. Tá, minha amiga? Voltando ali na comentário do Diogo, professor, ali na sua quarta dica, o senhor falou em ter uma visão, sair da visão visceral, na verdade, não é? Em ser mais racional e menos emocional. E eu acho que o senhor tem uma complementação para fazer em relação a isso, inclusive nas questões de Brecht, como é que nós estamos conduzindo com o amadurecimento deles. O senhor havia me comentado, eu acho que é bem importante isso, professor. Acho que essa análise até da questão do Brecht era uma análise que, enquanto a Deia ainda estava no trabalho, né? Não foi só no ano do campeonato que a gente fez isso. E, assim, o que a gente sempre via e sempre fazia, né? O que acontece, aquela velha história, né? A gente fazia as mesmas coisas e tinha os mesmos resultados. A gente fazia um deck, às vezes, com muita pressão, com muita emoção, com muito grito, porque aquilo funcionou conosco por muito tempo. Enquanto dançarinos, enquanto instrutores, aquilo funcionava pra gente, mas não funcionava mais para aquele grupo. Aquele grupo precisava fazer outro tipo de Brecht. Eles precisavam ficar mais à vontade antes de dançar, para então fazerem uma boa apresentação, né? E isso foi uma percepção que a gente teve que fazer e se despir daquilo que a gente estava acostumado a vida inteira, né? E deixar que eles conduzissem um pouco mais essa parte, né? E eu vou também puxar que a Deia falou que não estava no campeonato. Na verdade, estava, né? Toda hora, pessoal, tem que lembrar o que a Deia falou. Gente, lembra que a Deia dizia isso aqui para vocês? Tipo, bravo, né? Exatamente. Então, na verdade, esteve, né? Esteve com certeza até no Brecht, esteve em todos os momentos sendo lembrado. E eu acho que era essa a colocação em relação a... E isso também faz parte da gente ir conhecendo o grupo, né? E tentando fazer as coisas diferentes, né? Não fazer o mesmo ano para ter as mesmas coisas. E eu acho que isso já dá para a gente puxar outra dica que a gente ia falar. Que é Deixa eu fazer um parênteses, professor, em relação a isso, em relação ao Brecht. Em 2015, se o senhor lembrar, se a Deia lembrar, a Interregional voltou a ser em São Jerônimo. E por esses acidentes de percurso, nem tu, Diogo, nem a Deia puderam ir a essa Interregional. E eu fui sozinho com o grupo pela primeira vez. Eu nunca tinha ido sozinho com o grupo. Na verdade, eu nem sabia o que fazer direito, né? E aí nós fomos e ficamos acampados no, se eu não me engano, DTG Polivalente, isso, né? Lá em São Jerônimo é o Polivalente, correto? E nós ficamos acampados lá e ensaiamos muito, tal. Quando chegou a hora no Brecht, eu fui deixando os dançarinos conduzirem. O que eles queriam fazer? Queriam aquecer, queriam brincar, queriam fazer as brincadeiras lá da Deia de aquelas caras e bocas que eles faziam, né, para o nervosismo ir embora. E isso foi indo, e nós, quando saímos daqui, nós saímos com a seguinte necessidade, vontade, ali o senhor separe, professor, necessidade ou vontade. Nós precisávamos estar entre os 10,
Nós tínhamos medo de não passar para o domingo. Se eu não me engano, classificavam 12 ou 13, eram 25, se eu não me engano. E nós precisávamos, e a gente tinha medo disso. Aí, quando nós dançamos muito bem, começou uma coisa que eu não conhecia direito, que era o trocar nota. Aí eu tinha a minha nota, não é? E vinham as pessoas que eu não conhecia me perguntarem: qual a sua nota, professor? Eu digo: e agora o que eu faço? Eu divido ou não divido a nota? Bom, fomos dividindo, né? E aí foi aquela história: pô, tu tá em primeiro, e continua em primeiro, dança todo mundo, e tu foi o primeiro do sábado. E aí no domingo, pô, a gente veio para São Jerônimo para tentar estar só no domingo da Interregional e fomos o primeiro do sábado. Bom, agora a gente precisa não tremer, não morrer do coração, não é? E fomos dançar. E quando iniciou o Tatu de Castanholas, que sempre foi uma dança forte nossa, iniciou o Tatu de Castanholas e os meninos me olhavam de canto de olho apavorados, e eu muito mais apavorado que eles, enfim, não conseguia nem respirar direito, não é? Quando acabou a primeira marcação, fomos para o primeiro sapateio e sarandeio, o grupo se soltou. Pode chorar um pouquinho, professor? O grupo se soltou na sala e nós acabamos tendo uma excelente apresentação com Tatu de Castanholas, Caranguejo e Anu, que nos levou ao título desta interregional, não é? E eu lembro de ser procurado por um rapaz lá que eu não conhecia, na minha ignorância do tradicionalismo, né, na minha falta de conhecimento, eu fui procurado por um rapaz de apelido Grilo, lembra, professora? Lembra, Déia? E o Grilo depois comentou com o André e com o Diogo que nós tínhamos pisado no ginásio campeões, que nós tínhamos entrado no tablado campeões, dançado como campeões e saído como campeões. Tal a naturalidade do grupo, tal a segurança, a firmeza do grupo. Graças ao Diogo e graças à Déia. Então, professor, isso fez parte deste processo de crescimento. E aí, Diogo, eu acho que talvez entre a tua próxima dica... Eu quero atravessar uma história. Vai lá. É que agora, e nisso eu estava pensando o quanto é importante tu ir conhecendo o grupo, né? São fases diferentes. Quando a gente começou esse trabalho, eles precisavam de grito, tremedeira, choro. E aí, quando tu falou, me veio a lembrança, e vocês vão lembrar comigo, o primeiro Juvenarte que a gente foi, que não chegaram as mesas, que as mesas não couberam. E aí eu tinha as crianças, o primeiro Juvenarte, que eles estavam indo grandes, assim, que a gente estava indo com chance, o sonho da vida deles, o maior projeto da vida deles era um domingo do Juvenarte. A gente montou as primeiras coreografias bonitas e tal, com mesa, sobe na mesa, desce da mesa, não sei o quê, bem Andréia, né, que adoro uma firula. E as mesas, a gente era muito amador, acho que a mesa não coube no caminhão, foi isso, né? Foi algo assim. A mesa não coube no ônibus. Aí nós contratamos um caminhão, e o caminhão ficou preso num acidente na estrada e não pôde passar por 10 horas. Lembra? Sim. Aí eu sei que eu cheguei meio depois, talvez, eu devia estar, não sei porque, eu sei que eu não cheguei junto. Quando eu cheguei no ginásio, estava todo o grupo lá, em pânico. Aí o Toninho já tinha resolvido, tinha conseguido outras mesas, não era a nossa mesa que a gente tinha ensaiado, mas eram mesas. Gente, aquele grupo estava em pânico. Eles não iam dançar. Eles não iam dançar. Eu lembro que eu sei que ataque me deu. Eu subi em cima daquelas mesas. O ginásio lotado, todo mundo na volta me olhando. E eu subi e eu batia naquela mesa. Porque nós vamos dançar com essa mesa. Porque e as pessoas ficaram me olhando. O grupo e todo o ginásio olhando quem é essa louca gritando. Mas naquele momento que eu dei aquele ataque de cu de fora, que tipo, eu joguei a energia e disse assim, ó, nós vamos dançar e deu, não quero mais saber. Soltou. Aí eles disseram, não, nós vamos dançar, então nós vamos dançar. E foi aí que a gente conseguiu a primeira classificação, salvo engano, para um domingo do Juvenarte. Mas naquele momento eles estavam muito jovens ainda, muito virgens, de palco, de tudo, então eles precisavam disso, alguém que quebrasse. Então foi aquele subir na mesa, eu lembro que as pessoas me olhavam com os olhos desse tamanho, assim, tipo, quem é essa louca? Mas era o que eles precisavam naquele momento.
Com o passar do tempo, era o contrário. Tudo que eles não queriam era grito, chororô, era me deixa que a gente já se manda. Então, entender que o que funciona por um tempo não quer dizer que vai funcionar para sempre. Então, eu vivi isso como dançarina também. A gente era muito apegado na União a uma certa cantoria lá, e chegou um tempo que aquela cantoria não fazia mais sentido, mas porque no ano que a gente foi vice, a gente cantou, então a gente tem que cantar. E às vezes a gente tem que desapegar dessas coisas que por superstição ou por achar, sempre deu certo. Até que ponto? Porque é que nem jogo, até deu ali com aquele grupo, tu também não ganhou fazendo aquilo, então não é tão certo assim. E mesmo ganhando, mesmo se tu repetir o ano de 2017, se tu repetir o campeonato de vocês com outras pessoas, vai ter que mudar as coisas também, porque as pessoas mudam. Então, é entender o que um grupo precisa naquele momento. Às vezes, dentro do próprio ano, muda. Ou daquele dia. Então, essa sensibilidade, porque eu sempre dei muito valor ao momento do brete. Eu acho que o brete é um momento em que a gente está emocionalmente muito instável, como regra. A adrenalina está muito alta e isso mexe muito com a gente. Quando a gente trabalha com arte, a arte é a expressão do nosso sentimento. Então, se a gente não estiver equilibrado emocionalmente, vai haver prejuízo. Então, entender e ter a sensibilidade de entender o que o grupo precisa naquele momento. Às vezes vai ser subir em cima de uma mesa e dar berros enlouquecidos. Às vezes vai ser dizer, então tá, gente, confio em vocês, boa sorte. Uma curiosidade sobre a mesa, Andréia, tu não lembra disso? Quem nos emprestou foi o CPF Piado Sul, né? E muito obrigado. E na verdade, a mesa que servia por causa do tamanho que nós precisávamos era a mesa que eles cortavam a carne para o churrasco. E a mesa estava ensabada, que se nós passássemos uma faca, saía um monte de sebo. Aí nós tivemos que lavar a mesa com Coca-Cola, aquela gordura e a mesa não escorregar, porque os meninos dançavam em cima e podiam escorregar, né? E isso tudo regado a muito choro, né? Tu lembra disso? Eu lembro que eu cheguei lá, aquelas pessoas desatando a chorar, eu já cheguei gritando, né? Vocês engolem esse choro! Me veio agora a lembrança aquele dia foi muito emocionante, digamos assim. Grandes histórias, né? E a Deia teve que subir lá na mesa, gritar, bater na mesa, escorregando na gordura da carne, e é essa mesa aqui! E eu tô super firme aqui. Né? Era o que precisava naquele momento, né? Era o momento. Exatamente. Professor, o senhor segue aí com a autorresponsabilidade? Isso aí. Acho que a gente criou, em determinados momentos, a gente sempre buscou, a equipe sempre teve esse equilíbrio, né? Às vezes tinha alguém que era muito emotivo, alguém que era muito furioso, e depois de cada crise a gente se chamava para se conversar e se puxar as orelhas uns dos outros, né? Sempre tinha esse momento aí. Mas a gente sempre buscou sempre a nossa responsabilidade dentro de cada atitude, assim, dentro de cada resultado, né? Não a gente saiu dessa coisa de terceirizar sempre a culpa. Tanto que eu acho que talvez em algum momento a gente não vendeu essa ideia muito bem, né? Por quê? Porque o grupo, muitas vezes, aquele grupo, principalmente do campeonato, e aí vem aquela fase que eu falei da fase do atrito que teve, o grupo sempre buscava um culpado externo, né? Então a gente viu, bom, de repente a gente, enquanto liderança aqui, espelho, estamos transmitindo essa coisa de terceirizar as culpas, vamos ter que pegar mais a responsabilidade para nós. E a gente tinha até uma brincadeira interna, né, com o grupo, que era, quando eles fossem se manifestar, eles primeiro tinham que pensar, a culpa é minha. Deixa eu pensar qual a minha parcela de culpa. Então, isso virou uma brincadeira interna no ensaio, que depois virou até uma zoeira, né? Que eles ficavam assim, Diogo, eu sei que a culpa é minha, mas o ciclano, sabe? Então, tipo, fora as brincadeiras, aconteceu, tipo, da gente sempre, tipo, qualquer resultado, não tem isso de sempre culpa do apoiador, de sempre culpa do parzinho ali que errou, ou sempre culpa do Tony, sabe? Não, a gente tem sempre uma parcela de culpa em tudo que a gente está envolvido. Então a gente pegava a nossa parcela, trabalhava a nossa parcela e seguia a vida. Professor? Eu só queria, quando nós comentamos e planejamos a nossa conversa com o Tony, com o pessoal, tu citou um exemplo que eu acho que foi muito importante, a Deia vai lembrar disso.
Ali no ano de 2015, quando nós ganhamos a primeira interregional, o grupo veio nos pedir que eles não queriam dançar Anne o Mar, Pedra Mais Alta, Sonho o Pescador e Os Ventos e não sei o quê. Eles queriam dançar lutinha, guerrinha. E aí nós fomos atender o pedido do grupo, né? Que até o Diogo colocou que não era uma necessidade, mas era uma vontade do grupo. E nós fomos atender. Então, nós criamos uma coreografia, uma história dos piratas que sequestravam a esposa do faroleiro de uma determinada praia. Tentamos colocar pilchas, saia e casaquinho, lembra, André? Para deixar as meninas com cara de mais velha, tal. Bom, resultado, de campeão da Interregional com a maior nota de todas as interregionais, nós não passamos nem para o domingo, ficamos em 7º no grupo, no Enarte, não é? Mas nós atendemos a vontade do grupo, não é? E isso foi uma responsabilidade nossa. Nós, eu, Diogo Deia, nos sentimos culpados por atender e mostramos para eles, viu só? Vocês pediram, nós atendemos, não deu certo. Portanto, nós vamos dar um passo atrás e voltar à nossa identidade. Aquele terceiro item que o Diogo falou lá, da identidade do grupo, de dançar a questão do litoral, mas a questão do litoral com alegria, com festa, com batuque, com alguma coisa de religiosidade, mas buscando este resgate de identidade. Correto, professor? Isso aí. Essa é a parte que quando a gente vai dar lá a primeira dica, né, que a gente tem que ouvir quem está envolvido no processo, quem está lá na dança, né? Mas a gente também tem que ser filtro, né? Isso não era uma necessidade, isso estava fora do nosso planejamento principal, que era o item de ter uma identidade do grupo. E a gente meio que atendeu só uma vontade do grupo, né? E não era o que eles precisavam naquele momento. Mas tá bom, foi uma experiência, a gente viu que não funcionava, a gente não repetiu esse erro, nem nas pilchas e nem nas coreografias, e seguimos. Eu tive um prazer imenso, confesso, vou confessar que eu tive um prazer imenso de dizer eu já sabia depois, porque eu bati pé o tempo todo, tipo, cara, não é legal, não tem nada a ver com vocês, não sei o quê. Não, mas a gente quer. Então tá, se vocês querem, tudo bem, a gente deu o nosso melhor, foi buscar coreógrafos que soubessem fazer isso porque a gente não sabia, foi buscar indumentária, foi fazer, mas não batia com o grupo, não tinha nada a ver. E aí depois eu vou confessar que foi tipo mãe, quando olha depois e diz, tipo, eu avisei. Eu te Mas a falei. gente cumpriu o que eles queriam, eles tiveram a chance, mas eu avisei. Mas isso também, né, Deia, né, Diogo? Isso também fez parte do processo de amadurecimento. Não sei se tu lembra, Tony, logo após o título lá em 2017, tu pediu que eu te mandasse um vídeo sobre o título, não é? E uma das coisas que eu bati muito na tecla lá foi de que na minha burrice artística, na minha ignorância de festival, eu sempre trabalhei muito com a questão de planejamento, de PDCA, que é o planejamento, a execução, a checagem e a reação em cima daquela checagem, que é uma técnica de engenharia que, como o Diogo diz, Toninho, às vezes tu é racional demais, mas esta mistura de racionalidade, de estatísticas que eu trazia, às vezes, para o Diogo, para a Deia, também trouxe uma colaboração. E ali, quando nós checamos, quando nós avaliamos o ano de 2015, nós identificamos, não deu, viu? O que nós vamos fazer? Bom, a gente precisa resgatar alguma coisa, acho que resgate não é a palavra adequada, mas a gente precisa trazer alguma coisa que mexa com outro sentido. A dança, lembra, André, que nós conversamos? Olfato, cheiro, bom, batuque, tambor. A gente precisa acrescentar alguma coisa que chame a atenção das pessoas. E ali nós criamos as coreografias de 2016 com os tambores, com Iemanjá, mostrando a nossa festa regional aqui, a nossa festa de Iemanjá, que é uma das maiores do estado, e a nossa festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que também é uma das maiores do estado, não é? De 1º para 2 de fevereiro.
E nós mostramos isso, esta questão do sincretismo religioso, Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, e isso acabou dando muito certo, porque isso mexeu com a espiritualidade, que o Diogo vai entrar depois com a última dica, né, Diogo? A questão da espiritualidade, mas isso trouxe alegria para os dançarinos, e foi muito importante dentro desse processo de planejamento, certo, professores?